Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E eu quero te convidar, amado irmão e irmã, para juntos nós tomarmos as nossas Bíblias, dedicarmos um período do nosso dia e aproximarmos da Santa Palavra de Deus e examinarmos as Escrituras, porque elas contêm a vida eterna para cada um de nós. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua palavra e que essas bênçãos alcancem as nossas vidas à medida que nós meditemos na mesma. Deus não é medíocre. Eu quero chamar a sua atenção, antes de nós entrarmos no nosso tema propriamente, eu queria te convidar para juntos abrirmos alguns dos principais dicionários do nosso idioma, da língua portuguesa, e verificarmos junto a eles o real significado da palavra medíocre. Eu sei que, na maioria das vezes que ela é usada, ela denota ofensa, denota insulto, denota rebaixar uma pessoa, uma instituição, uma atitude, uma classe ou qualquer outra coisa. Mas nós vamos observar que, ao consultar esses dicionários, o sentido real da palavra é bem diferente de sua aplicação. Segundo os principais dicionários da língua portuguesa, a palavra medíocre significa tudo aquilo que é próprio da média, tudo aquilo que é próprio do meio, aquilo que é regular, mediano, normal, algo que seja modesto, razoável, comum, algo que esteja no meio termo, algo morno, algo que não é nem o melhor, nem o pior, está na média, nem é o mais alto, nem é o mais baixo, está no meio. Algo que não está nem no topo, nem no mais baixo, algo que é mediano, regular, nem quente, nem frio, o meio termo de qualquer que seja a situação. Qualquer coisa que seja desta forma, algo modesto, algo comum, algo que esteja no meio termo, algo mediano, algo que anda na média, é medíocre. Esta é a palavra, no nosso idioma, que usamos para denotar qualquer coisa que esteja dentro desses significados. E Deus não é medíocre. Nem Deus, nem seus filhos, nem sua noiva, nem a sua mensagem. Nós poderíamos passar meses e meses e meses narrando aqui a grandeza de Deus expressada através da sua criação. É muito grande, é imenso aquilo que
a ciência tem registrado sobre a natureza, sobre o homem, sobre os planetas, sobre as galáxias, que poderia ser gastado meses e meses falando dos números, das descobertas, da grandeza desse Deus, e sabemos que isso é muito, muito pequeno perto do que realmente esse Deus é. Isso é a noção da noção da noção do que verdadeiramente Deus é. Tamanho é a sua grandeza. Deus poderia, na criação, ter criado apenas dois tipos de flores, ou duas cores de flores. Ele poderia ter criado uma flor branca, ele poderia ter criado uma flor vermelha. Mas ele criou 360 mil variações de plantas e cores. Isso não é obra de um ser da média, de um ser mediano, de um ser medíocre. Ele poderia ter criado 10, 20, 30 espécies: mamíferos, répteis, aves, peixes. Mas, segundo a ciência, hoje, 8,7 milhões de espécies são conhecidas nesse pequeno planeta chamado Terra. E todo santo dia, novas espécies aparecem e são registradas no meio científico. Isso não pode ser obra de um ser comum, de um ser que faria as coisas no meio termo. Isso tem que ser algo de um Deus grande, de um Deus magnífico, o qual nós adoramos e louvamos por sua criação, como fez o salmista Davi, louvando a Deus pelas obras de sua mão. Quando nós olhamos para cima, recentemente, no mês de novembro, os Estados Unidos, por meio de sua agência espacial, a NASA, lançou o seu novo telescópio, James Webb, que está a caminho de sua total abertura, que vai acontecer mais ou menos daqui uns 5 meses. Nos seus testes de ensaio, quando os espelhos do telescópio fazem uma pequena abertura apenas para testar sinais e ver os movimentos ali do que a engenharia planejou que acontecesse, esse telescópio tirou algumas fotos. E nessas fotos foram capturadas em média, algo aproximadamente 65 bilhões de estrelas e novas galáxias que não se tinha ideia que existia. Hoje nós sabemos que o nosso sistema solar ele tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas. Nós sabemos que a nossa galáxia tem 160 bilhões de planetas e sabe-se que existe algo em torno de 100 bilhões de galáxias somadas a essas que James Webb descobriu recentemente. E a ciência diz, os principais astrônomos, escritores da Nature e da Science, das revistas científicas semanais, que sempre publicam artigos científicos de todas as áreas, mas principalmente da astronomia, fala-se que isso é mais ou menos 3% daquilo que podemos ver. Sabe-se que tem 97% no escuro aí fora, e eu garanto para você que é muito, muito, muito mais do que isso. Quando nós falamos sobre a grandeza de Deus, e podemos olhar na natureza, podemos olhar para o espaço, e podemos olhar para nós mesmos. Um ser mediano não faria um coração bater 100 mil vezes por dia, apenas com um pequeno pulso elétrico que ele ganhou no dia de seu nascimento. Ele não faria um ser, como nós, os humanos, trocar a cada 6 meses 200 milhões de células. Ele, quando criou o cérebro humano, fez uma parte chamada córtex central, que tem uma membrana de aproximadamente 1,4 milímetro de espessura. Nessa membrana tem 25 bilhões de neurônios. Este Deus desenhou um pulmão que todo dia
respira algo em torno de 17 mil litros de ar. Ele desenhou um corpo que, se juntarmos as veias com as artérias, daria algo em torno de 20 ou de 97 mil quilômetros, algo como quase 3 vezes a volta na Terra. Isso em cada ser humano. Isso não pode ser obra de um ser morno, medíocre, normal, regular, de alguém que faria as coisas meia boca, no meio termo. Isso tem que ser a obra de alguém perfeito, de alguém grande, de alguém que quando fez o melhor. Ele, esse Deus criador, que deve ser exaltado por sua grandeza, e como disse o profeta de Deus, irmão Branham, o que me faz crer nesse Deus tão grande e a sua grandeza é que ele pode se condensar na simplicidade do que é um homem, da simplicidade do que é a sua criação. Um ser tão complexo, tão profundo e que é a imagem e semelhança desse Deus todo-poderoso. Não à toa, Sir Carl Gustav Blomberg, o grande escritor escocês, no ano de 1985, quando rascunhou aquele hino chamado All Story Good, que foi traduzido por Stuart Hine como Quão grande és tu, hino cantado muitas vezes pelo profeta de Deus, irmão Branham, quando ele fala que quando ele foi naquele observatório e olhou na lente daquele telescópio e pôde ver as estrelas, as Pleiades, as nebulosas, a centenas de milhões de anos-luz, e ele pôde cantar quão grande és tu, Senhor. Esse Deus, que não é medíocre, que não está na média, que não fez as coisas no meio termo, que não é só um Deus razoável, modesto, regular, mas que tudo que ele fez o melhor. Ele nos deu 2 olhos porque isso era o melhor. Ele nos deu 2 mãos porque isso era o melhor. Ele desenhou o coração com 2 válvulas, com 4 repartições porque isso é o melhor. Ele nos deu um cérebro com uma plasticidade de aprendizado porque isso era o melhor. Ele não fez as coisas de maneira mediana, de maneira normal. Não, não. Ele fez porque isso era o melhor. E este Deus, ele exige que os seus filhos façam para ele o melhor. Porque você olha na natureza, filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus é um Deus amador, é um Deus menor. Deus não é um Deus medíocre. Ele não pode ter filhos medianos, ele não pode ter filhos medíocres. Não à toa, se você abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 48, ali no versículo 10, a Bíblia diz assim, ó, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém sua espada do sangue. Quando nós olhamos esta palavra relaxadamente, algumas traduções fraudulosamente, como está escrito, outras traduções estão aquele que faz a obra do Senhor com frouxidão, aquele que faz a obra do Senhor com descuido. Maldito seja esse homem que faz a obra do Senhor de maneira medíocre, na média, no regular, no meio termo. Deus não é um Deus medíocre. E ele não tem filhos medíocres. Ele não tem uma igreja medíocre. Ele não tem uma mensagem medíocre. Quando ele fez o melhor. Quando seus filhos trabalham para ele, seus filhos fazem o melhor. A sua igreja faz o melhor. A sua noiva faz o melhor. A mensagem foi o melhor que ele enviou para que seus filhos pudessem, no tempo do fim, alcançar a fé de rapto. Eu quero chamar a sua atenção, antes de nós aprofundarmos um pouco isso que nós estamos falando, a escritura de Apocalipse, capítulo 3, especificamente o versículo 16, quando
O Senhor Jesus Cristo, pela pena de João, né, o escritor João, na ilha de Patmos, ele diz assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que sem dúvida alguma você já conhece. Deus, ele deixa registrado no seu santo livro, no versículo 15, quem dera você fosse quente. Quem dera você fosse frio. Ele não prometeu que vomitaria o quente. Ele não prometeu que vomitaria o frio. Ele prometeu que, por você não ser nenhuma coisa e nem outra, eu vou vomitar você da minha boca. O morno causa ânsia de vômito em Deus. Quando você vê um morno ir ao altar orar, aquilo não está trazendo alegria a Deus, aquilo está trazendo ânsia de vômito a Deus. Quando você vê um crente morno cantar um hino, aquilo está causando ânsia de vômito em Deus. Quando você vê um crente morno carregando a Bíblia e a mensagem, aquilo não está agradando a Deus, aquilo está trazendo ânsia de vômito a Deus. Quando você vê um morno no altar, quando você vê um morno batizar, quando você vê um morno tomar a ceia, aquilo está causando em Deus ânsia de vômito. Deus vomitará os mornos. Agora, pare um pouquinho, meu irmão, apenas para nós meditarmos. Eu sei que esse é um tema que, se você é um crente da mensagem, você já domina, e tenho certeza que a maioria domina muito mais que eu. Apenas para nós meditarmos um pouco. O morno não é um estado natural das coisas. Pare para pensar um pouco. O frio é um estado natural. O quente também é um estado natural. O morno não. Para chegar à condição de morno, teve dois caminhos. Ou aquilo era frio e foi aquecido até ficar morno, certo? Aquilo deveria ser aquecido até ser quente, mas parou no meio do caminho e ficou morno. Ou aquilo era quente e se resfriou até ficar morno. Por isso, a Bíblia muitas e muitas vezes diz: aquele que chegar no conhecimento da verdade e recair, é impossível que ele se renove para o arrependimento. Sempre é assim. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer: aqueles que tinham conhecimento da justiça, que não glorificaram a Deus como Deus, veja, está mostrando os dois estados, ou melhor, os dois caminhos que levam ao mesmo estado. Nós conhecemos pessoas que elas eram frias, e elas recebem uma revelação, e aquilo aquece as suas vidas, e elas deveriam continuar crescendo na palavra de Deus, mas elas param no meio do caminho, elas não chegam ao quente, elas param no morno. Nós conhecemos outras pessoas que eram quentes, eram verdadeiras cristãs, eram fixadas na palavra, eram firmadas na rocha que é Cristo, mas com o tempo elas foram esfriando e elas não chegaram ao ponto de ir para o mundo, elas não chegaram ao ponto de abandonar a igreja, mas elas permanecem dentro da igreja mornas. Então veja que o morno não é um estado natural. Para chegar no morno, teve que se ter um processo, e pode-se ter dois caminhos para esse processo. Aquela pessoa era fria, e ela recebeu uma verdade, e aquilo aqueceu um pouco ela deveria ter continuado avançando na verdade, mas ela parou no morno. Essa é uma posição. A outra é uma pessoa quente, valorosa, firme, uma pessoa real, mas que com o tempo, ou por alguma coisa, foi resfriando e resfriando até chegar-se à condição de morno. Seja um ou seja outro, o estado em que elas terminam é o mesmo. É um estado de fazer com que Deus vomite, fazer com que Deus tenha ânsia de vômito. Isso é muito, muito característico de crentes de igreja. Alguns eram tão frios, mas recebem uma revelação, aquilo aquece suas vidas, e de vez deles continuarem avançando, eles fazem daquilo uma doutrina e morrem ali, se organizam, terminam mornos. Eles não voltam a ficar frio, mas também nunca chegam a ser quente. Param na mornidão.
Outros eram tão quentes, tão fiéis, mas as coisas do mundo, as obrigações de trabalho, as obrigações da família, as obrigações de status social vão matando aquilo e aquilo vai resfriando e ele chega ao estado de morno. Embora continue na igreja, dando seu dízimo e às vezes vai ali, mas o estado dele é morno. Seja um ou seja outro, o fim é a mornidão e o fim é ser vomitado pela boca de Deus. Um exemplo muito disso, de algo muito quente que foi resfriado, trata-se da igreja de Éfeso. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, você vai ver que quando João está escrevendo ao anjo da igreja que está em Éfeso, no versículo 2, ele diz assim: Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Agora preste atenção. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Você veja que era um povo que doutrinariamente nunca poderia ser enganado na Escritura. Mas, como você sabe que a palavra Éfeso quer dizer relaxado, né? Trata-se da frouxidão, trata-se do descuido, como disse o irmão Branham, no resumo das eras, a razão porque o nicolaísmo foi entrando foi pelo descuido, pelo relaxo, pela frouxidão, pela maneira como deixaram isso de um descuido total entrar. Veja que eles saem de um estado quente e, mesmo tendo a verdade doutrinária, entram num estado de morno. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, disse o irmão Branham, as obras do Pentecoste. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E aí segue a escritura. Então veja que começou muito bem, não terminou incrédulo, mas terminou no meio. Outros começaram muito frio, foram aquecidos por uma revelação, mas de vez de eles avançarem, eles pararam no meio. E o meio sempre é, o morno sempre é o que Deus vai vomitar. O nosso Deus não é o Deus do meio. Ele não é um Deus medíocre, ele não é um Deus do comum, ele não é um Deus do normal, do meio termo, da mornidão, de maneira alguma. Ele sempre, quando fez algo, fez o melhor, mesmo que aos olhos humanos aquilo poderia ser simples, considerado simples, mas quando nós olhamos aquilo, aquilo é o melhor. A arca foi o melhor. Deus ter feito uma entrevista com Moisés através de uma sarça ardente foi o melhor. A melhor maneira era aquela como Deus fez. Ele poderia ter enviado uma carta, ele poderia ter feito qualquer outro jeito, mas ele fez o melhor. Ele fez a maneira que não era mediana, que não era normal, que não era razoável, que não era comum. Deus não é um Deus comum. Ele não é um Deus do meio termo, ele não é um Deus da mornidão, ele não é medíocre. Tudo que ele fez, tudo que ele colocou a mão, tanto que ele fez uma única vez, isso permanece o melhor até hoje. E graças a Deus por isso. Quando nós olhamos a Bíblia, você vai ver que a Virgem Nécia foi medíocre. Ela se contentou com uma taxa do azeite apenas. Porque lembre-se, a Virgem Nécia tinha azeite, mas ela não tinha azeite suficiente. Disse o irmão Branham na mensagem dos selos, no livro dos selos, a Virgem Nécia não armazenou azeite porque ela foi preguiçosa, ela foi medíocre, ela foi mediana, ela foi regular, ela não deu o melhor de si para armazenar azeite, porque, irmão, armazenar azeite dava trabalho. Ela foi preguiçosa, ela não quis armazenar o azeite. Ela teve um papel de medíocre nisso. E Deus não aceita isso. Deus não aceita filhos medíocres. Deus não aceita uma igreja medíocre. É o que o irmão Branham diz na mensagem, uma libertação total. Ou temos uma igreja total ou não temos igreja nenhuma. Mas nós não queremos nada mediano, nós não queremos nada normal, modesto, regular. Nós não queremos nada da média. Nós não queremos isso.
Cada atitude que Deus fez através de Jesus Cristo, que era o tabernáculo em que ele habitou, foi de alguém que não aceitava ser medíocre. Você para pensar, irmão, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro ele estava doente, ele poderia ter ido. Ele poderia ter ido, aceitado aquele convite, aquele chamado, como era um amigo da família de seu profeta, mas ele aguardou até que o estado estivesse tão pior, até que o corpo estivesse apodrecendo, e ele foi lá e ele não remendou, não foi uma cura divina, porque se Jesus vai ali e ora por Lázaro, era uma cura divina, está tudo bem com isso, mas veja que ele quis fazer o melhor. Ele esperou aquele corpo apodrecer dentro de uma sepultura, suas cartilagens já estavam sendo comidas pelos vermes, e ele vai ali para fazer não um remendo, para fazer o melhor. Ele não foi medíocre naquilo que ele fez. Você pega a parábola dos talentos, São Mateus, capítulo 25, verso 14 em diante. Quando aquele senhor dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para um, o talento ou o cuidador, o gestor, o administrador daquele talento, ele não podia ser medíocre. Ele não podia fazer um serviço mediano. Ele tinha que fazer o seu melhor. O que tinha 5, granjeou mais 5. O que tinha 2, granjeou mais 2. O que tinha 1, algumas bíblias diz 2, outras bíblias diz 3, né? Mas dobrou a quantidade de talentos que tinha. Mas o que tinha 1 foi medíocre. O que tinha 1, ele ficou no meio termo. Ele ficou na média. Ele ficou no item que recebeu. Ele não, nem perdeu, nem ganhou mais. Ele disse para o seu senhor, eu sei que o senhor é um senhor que quer colher onde não planta, então eu fiquei com medo de perder. Ele nem se tivesse perdido. O senhor disse para ele, antes você tivesse entregado isso ao que tinha 5, ao que tinha 10. O frio, ok. O quente, ok. Mas o morno? Por isso a Bíblia diz, quem dera você fosse frio ou quente. Quem dera, oxalá você fosse frio ou fosse quente. Por isso, eu costumo dizer aos irmãos, quando você vê pessoas que andaram na mensagem por anos e anos e anos e agora estão dizendo que a mensagem é falsa, esse não é o problema da mensagem. Esse não é o problema das igrejas. Isso aí não. Isso aí está demonstrando que são frios, são incrédulos, eles não creem mesmo, e está ótimo ser dessa forma. Foram predestinados para isso mesmo. Os cristãos são crentes verdadeiros. Ok. O problema é o meio termo. O problema não é o frio. O problema não é o quente. O problema é o meio termo. Portanto, quando você vê essa pessoa, ela está deixando a mensagem, abandonando a mensagem, o irmão Breno é um falso e tal coisa é falsa. Ótimo, isso tem que ser assim mesmo. Diga isso, continue com esse ministério. Isso não me causa preocupação nenhuma, mas nenhuma mesmo. Agora, o morno, aquele que não é nem isso e nem crê na mensagem verdadeiramente, no entanto, continua com uma vida social dentro da igreja, esse é um problema. Esse daí, Deus disse que vomitará de sua boca. Ele disse que esse daí, ele vai vomitar. Esse daí, não o que diz que... Não, ele tem seu destino traçado, abandonou a mensagem, ele não quer saber. Ok, ele tem o seu destino traçado com Deus. Não tenha dúvida disso. O tempo de apostasia teria que chegar, e aqui está o tempo de apostasia. Mas o que causa problema para a igreja são os mornos. São aqueles que não são nem isso e nem creem em toda a mensagem. Pode olhar a sua Bíblia lá no livro de Josué. O problema sempre foi os fronteirísticos. Não eram aqueles que não queriam entrar e nem aqueles que entraram. Eram aqueles que estavam no meio termo. É o que Jesus diz aos fariseus, vocês param na porta, vocês nem entram e vocês nem deixam quem quer entrar. Veja, eles estavam fazendo um papel do meio, do medíocre. Estavam fazendo um papel daquilo que era meio termo, do morno, nem quente, nem frio. Apenas o meio termo. E, irmãos, me perdoem eu insistir um pouco nisso, mas eu preciso chamar a sua atenção para que ao final deste áudio, você possa sair, se levantar de onde você estiver,
um melhor cristão, uma melhor cristã. Para Deus, sempre o melhor. Deus sempre exigiu o melhor cordeiro, o melhor molho de trigo, sempre o melhor, sempre. Quando Deus quis me salvar, ele entregou para me salvar o melhor que ele tinha. Por isso, a escritura do Evangelho de São João, no capítulo 3, do versículo 16, é o que o profeta de Deus, irmão Branham, Spurgeon, disse isso uma vez também. Unicamente esse versículo seria o suficiente para salvar todo mundo. Qual é esse versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Olha, irmãos, quando ele enviou o seu Filho, ele enviou o melhor. Ele podia ter enviado uma igreja, correto? Ele podia ter fundado uma placa de igreja e dizer, venham aqui, esta igreja vai te dar salvação, mas isso seria um papel médio. Seria uma coisa normal, quantas igrejas tem? Mas ele enviou o seu melhor. E o melhor que ele tinha no seu Filho, o qual ele teve prazer em habitar. Deus enviou o melhor que ele tinha. Isso disse o irmão Branham na mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado da nossa vida. Ele fez o melhor. Ele abandonou o seu trono e desceu para morrer por cada um de nós e por nossos pecados. Ele não foi medíocre. Ele não foi mediano, ele não fez um serviço regular, ele não fez uma obra normal, na média. Não, ele fez o melhor. E ele exige que seus filhos façam o melhor. Colossenses capítulo 3, versículo 23, quando ele disse, faça tudo de todo o seu coração. Tudo que você pôr a mão para fazer, você deve fazê-lo de todo o seu coração. E quando você para pensar o que é uma obra medíocre, uma obra da média, uma obra do meio termo, eu quero te convidar a nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17. Eu quero ler aqui a partir do versículo 7. São Lucas, capítulo 17, versículo 7. Preste muita atenção no que o Senhor Jesus Cristo vai dizer nesta parábola. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara a minha ceia, e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás. Preste atenção no versículo 9. Porventura, dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Disse Jesus. Agora preste muita atenção. Isso quem está dizendo é Jesus. Creio que não. Você agradece por ele ter feito isso? Não, creio que não. Não. Por quê? Porque o que ele fez é o que ele devia ter feito mesmo. É um serviço da média. É um serviço... Está tudo normal até aqui. Tudo razoável. Está certinho. Versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Agora, você entende que nós estamos num tempo que já é difícil fazer o que nos é mandado? Então você vê que nós estamos abaixo do que é medíocre. Porque foi Jesus que disse, quando fizeres tudo o que te é mandado, você tem que dizer, diga você, sou servo inútil, porque só fiz aquilo que eu tinha que fazer. Isso é estar na média. Isso é ser mediano, isso é ser razoável, isso é estar no meio termo. Você não foi nem excepcional e nem deixou de cumprir, você cumpriu exatamente o que você tinha que fazer. Aí Jesus disse, aquele senhor vai dar graças, ele vai agradecer tal servo, ele vai dizer obrigado? Não, creio que não, disse Jesus. Por quê? Porque ele só fez aquilo pelo qual ele foi mandado. Isso é tão, para nós, crentes dessa mensagem, comprometedor, que você entende que nós temos mandamentos a seguir que o nosso Senhor ordenou e que ele deixou uma parábola escrita para nós que, olha, se você só faz
aquilo que te é mandado, quando você terminar de fazer, você deve dizer: sou servo inútil, porque só fiz aquilo que fui mandado fazer. Você volta na santa palavra de nosso Deus e pega aquele exemplo daquela mulher quando ela viu que na festa de Simão ninguém tinha lavado os pés de Jesus. Ninguém tinha passado perfume em Jesus. Ninguém tinha jogado sobre sua cabeça um manto branco que, na cultura judaica daqueles dias, e um pouco herdado dos romanos também, se colocava ali na porta aquele lacaio e ele recebia os convidados, cujos mensageiros foram levar os convites, e tecia algumas características, né? O manto, o perfume, o beijo, o ósculo santo. Depois, ali nas mãos, um tipo de perfume, lavava os seus pés, recebia aquele convidado com todas as honrarias. Quando aquela mulher viu, escute, irmão, o irmão Brana, quando pregou aquela mensagem, o pior homem de Santa Maria, mensagem essa pregada na cidade de Santa Maria, falando desta escritura em específico, o irmão Brana, ele olha para dentro desta mulher que representa uma igreja. Você sabe que mulher na Bíblia quer dizer uma igreja. Ela não foi medíocre. Ela poderia ter ido apenas lá e ter passado perfume no rosto de Jesus. Só. Feito uma obra na média, o que já era para ter recebido. Mas ela fez mais. Ela poderia ter levado um balde d'água, mas ela levou suas lágrimas. Ela poderia ter levado uma toalha, ela levou seu cabelo. Ela não fez o papel de algo da média. Ela não fez um papel medíocre. E por isso Deus aceitou aquilo que ela fez. Então, Deus não é medíocre. Nem seus filhos, nem sua igreja, nem a sua mensagem. Quando você, meu amado irmão e irmã, foi escolhido por Deus, Deus não escolheu alguém da média. Entenda que se estamos aqui crendo nesta mensagem, é porque o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Você está aqui crendo porque antes de você chegar aqui, você já creu em algum outro lugar. Você sabe que o irmão Brana já falou sobre isso muitas vezes. Você creu nisso que você está crendo hoje, defendeu isso que você está defendendo hoje em algum outro lugar. Quando ele fez isso, ele escolheu alguém não da média, não medíocre, não meio termo, alguém que faria as coisas, no nosso linguajar, meia boca, relaxadamente, com frouxidão. Não, não. Ele escolheu o melhor. Escolheu alguém que se dedicaria pelo que é melhor. Escolheu alguém que levaria a sério aquilo que é o melhor. Por isso eu agradeço tanto a Deus. Por Deus não ser um Deus medíocre, um Deus do meio, um Deus meia boca, como nós falamos no nosso linguajar, um Deus do meio termo, um Deus razoável. Não, não, não. Quando ele fez o melhor. Aos meus olhos, eu não entendo por que Deus me elegeu. Eu não entendo por que Deus me amou. Tanto que cantamos um hino indigno, tão indigno, que eu não sei por que Deus me amou. Eu não entendo isso. Hoje, a mensagem me dá luz sobre isso. E eu garanto que se você está me ouvindo, você também pode se perguntar sobre você, por que Deus te amou? Por que Deus te escolheu? Você poderia estar enfiado dentro de uma Assembleia de Deus, uma batista, numa católica, em qualquer uma dessas religiões, mas ele te amou, ele te escolheu. Aos olhos do mundo você não é melhor, mas aos olhos de Deus você é o melhor. Ele não escolheu medíocres, pessoas do meio, que fariam as coisas meio termo para carregar uma mensagem tão tremenda como essa. Porque ele não é assim. E nós somos o espelho do que ele é. Às vezes nós vemos homens, empresários, que eles tiveram pensamentos acima da média. Eu vou citar um exemplo. Nós temos hoje, na atualidade, o Elon Musk, dono da SpaceX, fundador da SpaceX, dono da Tesla, dono da Neuralink, dono de uma outra, a Solar City e tantas outras empresas recentemente quis comprar o Twitter, né, a rede social, o Twitter.
Este homem, ele é considerado no meio empresarial, principalmente nos Estados Unidos, como alguém muito acima da média, como alguém que não aceitou ser medíocre, estar no meio, alguém muito acima da média. Então, ele é tão acima da média que ele quer fazer uma coisa impossível. Ele já fez tantas realizações, como você vê, um foguete descer na vertical, numa plataforma no meio do mar, e economizar combustível, economizar estruturas metálicas, e tornar as viagens espaciais baratas, mais baratas do que eram. Isso foi uma realização tremenda, e agora ele tem a ânsia de levar o homem a Marte até o ano de 2028, e lá construir um tipo de cápsula em que vai extrair alguns tipos de materiais que tem ali, trazer para a Terra, e aquilo parecia loucura, mas ele não foi medíocre, ele não esteve na média. Então, quando ele fala hoje que ele vai levar o homem a Marte, ninguém mais duvida. Mas eu vou te contar uma coisa, irmão. Mais grandioso do que um homem como esse levar um outro homem para Marte foi o meu Deus levar esse pecador aqui que vos fala ao céu. Deus não foi medíocre. Deus não foi medíocre. Quando ele olhou para mim e falou assim: eu vou colocar o Wesley no céu. Isso aí só pode ser trabalho de um Deus grandioso. Só pode ser o trabalho de um Deus muito grande, de um Deus muito finito. E eu garanto, se você está me ouvindo, isso também é seu sentimento. Para te levar para o céu, não poderia ter sido a obra de um Deus mediano, não poderia ter sido a obra de um Deus normal, um Deus razoável, mas de um Deus grandioso, maravilhoso. Não à toa, irmão, você pega os Salmos. 70% dos salmos são dedicados apenas em falar de quão grande é Deus. Seja na dor, seja na alegria, seja na tristeza, seja na pobreza, seja na nudez, seja na vestimenta. Davi não se cansa de falar como esse Deus é grande, como as suas obras são grandes e como são grandes as suas maravilhas. Para ele colocar o Wesley no céu, para ele te colocar no céu, isso tem que ser a obra de um grande Deus. Isso tem que ser a obra de um Deus muito grandioso. Isso não pode ser um Deus medíocre. Você pega outras religiões, o que Maomé prometeu aos árabes? Se você toma aquilo, estuda um pouco, é uma coisa medíocre. É uma coisa da média. Se você pega o Vedas, o budismo, o hinduísmo, o que esses deuses prometem são coisas medíocres, são coisas nem medíocres, não estão nem na média, são baixas. Mas o que Deus nos prometeu? Isso só pode ser de um Deus grandioso, de um Deus que não é algo da média, de um Deus grandioso e que deve ser exaltado por sua grandeza. Agora veja, quando nós falamos sobre os filhos de Deus e suas obras, a Bíblia diz: aquele que não trabalha, que também não coma. E nós não temos tempo aqui para entrar nisso, mas você vai ver que todos os livros da Bíblia falam dos trabalhos do Filho de Deus, dos filhos de Deus. Seja Salomão construindo o templo, seja qualquer outra passagem da Bíblia, trata-se de como os filhos de Deus, quando foram fazer para Deus, não fizeram as coisas de forma medíocre. Fizeram as coisas da forma mais grandiosa que podiam fazer. Fizeram as coisas do melhor que podiam fazer, sem frouxidão, sem relaxar, sem ser algo descuidado, sem ser negligente, sem ser... Aliás, a palavra que a Bíblia coloca para aqueles que fazem as coisas como agrada a Deus são os homens diligentes. São os homens que sabiam o que fazer, como fazer no seu melhor e dedicar o melhor a Deus. Tanto que você vai ver o Senhor Jesus Cristo, lá no livro de São João, no versículo 26, se você quiser abrir a sua Bíblia, São João, capítulo 6, versículo 26. Jesus disse assim: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. 27. Trabalhai, olha, veja uma ordem, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Jesus acaba de dizer à sua audiência
que eles deveriam trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna, a qual quem traria isso seria o ministério do Filho do Homem. Agora, no versículo 28, eles perguntam a Jesus assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Versículo 29. Jesus respondeu, disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Nós estamos falando, irmãos, que quando os filhos de Deus fazem uma obra, assim como o seu pai, que é Deus, quando fez sua obra, não foi medíocre. Ele não foi da média, ele não fez uma coisa modesta, regular, normal, comum, meio termo, de maneira morna. Ele fez o melhor. E a ordem é que nós devemos trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Eu quero que você observe a seguinte coisa, até tratamos disso alguns cultos atrás. A pergunta que eles fizeram para Jesus, Jesus responde essa pergunta de uma forma diferente. A pergunta foi: que faremos para executarmos as obras, plural, de Deus? Veja que quando Jesus responde no verso 29, ele diz: e Jesus respondeu e disse-lhes: a obra singular de Deus é esta. Você veja que eles estavam perguntando no plural das obras. E Jesus responde da obra no singular. E a obra é essa, que creiais naquele que ele enviou. Como vamos fazer para executar o trabalho de Deus? O trabalho, a obra de Deus é esta, que creiais. Você veja que esta obra está ligada à fé, porque fé é a obra expressada. É isso que nós aprendemos na mensagem. A maneira como eu sei que Noé creu em Deus é porque a obra dele foi a arca. A obra dele disse, as mãos dele, o que ele operou, mostra para mim que ele creu naquilo que Deus disse. E tantos outros. A obra que eu creio que Moisés é um profeta de Deus e que Deus falou com ele é que ele invadiu o Egito sozinho. A obra dele foi a expressão de sua fé. Então Jesus diz: a obra de Deus é esta, que você tenha fé naquele que ele enviou. Isso é uma coisa maravilhosa demais, irmãos. E esta obra não pode ser feita de maneira medíocre. Porque esta é a comida que permanece para a vida eterna, a qual os filhos de Deus têm que trabalhar e trabalhar de uma maneira diligente. Nós poderíamos até dizer aqui, quando você vai lá no livro de Ruth, você sabe que Ruth trabalha. Ruth está trabalhando, a etapa de Ruth servindo, né? Ruth decidindo, Ruth servindo, Ruth descansando, Ruth recompensada. Quando chega na etapa de servir, você vê que ela está trabalhando, ela está tomando as espigas. E uma coisa muito maravilhosa, como o Brana disse, que o trabalho dela deu duas classes de alimento. Lembra que o trabalho dela teve duas porções de alimento? Uma para ela e uma para Noemi. Foi uma dupla porção, ela comia na mesa e levava o segundo alimento. Então era um trabalho de dupla recompensa, de duplo alimento. E ela não fez de maneira negligente, ela não fez de maneira displicente, ela não fez de maneira medíocre, de maneira da média. Ela deu o melhor de si para aquilo. Nós temos um outro exemplo que eu gostaria de tomar, mas antes eu quero fazer um apontamento. Meu irmão e minha irmã. Existe uma coisa no nosso país um pouco mal interpretada. Há uma diferença entre você ser equilibrado e ser morno. Às vezes você vê homens que eles não tomam posição, certo? Eles não batem no sistema denominacional dentro da mensagem. Eles veem horrores acontecendo, mas eles não condenam esses horrores. Quer dizer, fazem exatamente o que o irmão Brana não fez. E quando o irmão Brana viu os homens e o negócio do evangelho completo saindo da palavra, o irmão Brana disse: eu sei que eles vão me expulsar, mas eu direi a eles a verdade. Esse era o profeta de Deus, irmão Brana.
Esses homens, eles se comprometem, e quando você vai questioná-los, eles falam assim: irmão, eu tenho que manter o equilíbrio. Isso não é equilíbrio, isso é ser morno. Isso não é equilíbrio, isso é ser morno. Equilíbrio, a definição de equilíbrio é que os extremos se compensam, certo? Quando você põe algo equilibrado, é porque os extremos estão compensando, certo? O meio, o centro, é onde todo cristão tem que estar, é no centro, nem no extrema direita, nem no extrema esquerda. Então, aqueles extremos, eles se anulam. Agora, o morno não é isso. O morno é que ele não é nem uma coisa, nem outra. Então você ouve as pessoas dizer assim: não, irmão, nós temos que ser equilibrados. Isso não é ser equilibrado. Isso é ser morno. Isso é só uma desculpa, uma narrativa para sustentar a posição daquele homem como morno. Ele não quer nem ser quente e ele sabe que ele não pode ser frio. Então, como ele permanece? Ele permanece morno. Ele permanece do jeito que Deus odeia, do jeito que Deus tem ânsia de vômito, porque não é nem uma coisa e nem outra. O cristão tem que ser equilibrado, isso é, os extremos eles estão anulados. Você anda no centro, você sabe a sua posição, mas isso não é ser morno, isso é ser equilibrado. Outra coisa é quando as pessoas querem, para justificar a sua falta de decisão na palavra e a sua falta de compromisso com Deus de defender a verdade, e eles dizem: eu estou assim e eu faço determinada coisa e eu sustento determinado companheirismo porque a gente tem que ter um equilíbrio. Isso não é equilíbrio, isso é ser morno. Não se deixe enganar, irmão. Uma coisa é você ter equilíbrio, outra coisa é você ser morno. Bom, eu acho que eu não vou tomar posição por isso, porque senão eu vou me comprometer isso aqui. Então, eu sou um pouquinho frio e sou um pouquinho quente. Isso não é equilíbrio. Isso é ser morno. Olham para nós e dizem: vocês são desequilibrados. Não, não. Nós só não aceitamos ser mornos. O irmão Branham disse: eu amo ver um homem que defende aquilo que ele crê ser como verdade. Agora, a coisa que mais detesto é ver um hipócrita. Eu prefiro dormir com um bêbado do que com um hipócrita. E o que é o hipócrita? É que ele não crê naquilo, ele sabe que está errado, mas ele, para manter uma posição política, social, econômica, ele se mantém um pouco com o frio e um pouco com o quente e engana ou tenta enganar dizendo que isso é equilíbrio. Isso não é equilíbrio. Isso é ser morno. Aquele grupo lá é desequilibrado. Não, ele não é desequilibrado. Ele apenas não aceita ser morno. Ou ele é quente, ou ele é frio. Certo, certo. Errado, errado. Você pega a cor cinza, ela não é nem preto, nem branco. É morno. Ela é uma mistura. Você vê pessoas que são assim, cinzas. Você não sabe nem se crê ou se não crê. Você não sabe se é pastor da mensagem ou se não é. Você não sabe se é um crente da mensagem ou se não é. Morno. Isso causa ânsia de vômito. Aí você sabe uma coisa que eu fico assim pensando às vezes, irmão? É assim, ó. Alguns olham essa postura e falam: que homem equilibrado. Ele não é equilibrado, gente. Ele é morno. Que postura mais centrada. Isso não é o centro. Isso é ser morno. Isso é não estar nem com um frio, nem com um quente. Isso é não ser nem uma coisa nem outra. Não há beleza nisso. Você já viu alguém vomitar? Você acha que tem alguma beleza em alguém vomitar? E a Bíblia está dizendo que Deus vai vomitá-los. Você acha que isso tem alguma beleza nisso? Deixa eu te perguntar, meu irmão, você já vomitou? Você sabe qual é a sensação de vomitar? Você come uma coisa, daqui a pouco começa a doer, aqui começa a borbulhar, aí você dorme e tenta dormir, tenta distrair um pouco, e daqui a pouquinho você tá lá no banheiro vomitando, se der tempo de chegar. Tem alguma beleza nisso? Tem alguma coisa equilibrada nisso? Deus vai vomitá-los. E nós chamamos isso de uma postura real cristã. Isso não é equilíbrio. Isso é mornidão, isso é ser morno. Você nem sabe se crê em toda a mensagem ou se não crê.
irmão, pera um pouco, a mensagem está dizendo isso, isso, isso. Você não sabe se ele crê ou não crê. Por quê? Porque ele quer estar bem com todo mundo. Duvide de um homem que está bem com todo mundo. Por quê? Porque Jesus não esteve bem com todo mundo, irmão Branham não esteve bem com todo mundo, Paulo não teve, Irineu não esteve bem com todo mundo. Aí hoje nós somos os equilibrados, entre aspas, os equilibrados que podemos estar bem com todo mundo. Duvide disso. Porque isso é um feito que nenhum homem de Deus conseguiu. Viu? Tá me ouvindo, irmão? Aperte aí os fones de ouvido no seu ouvido, por favor, na sua orelha aí. Isso é um feito que nenhum homem de Deus conseguiu estar bem com todos. Nem William Branham, nem Paulo, nem Irineu, nem Jesus. Por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não é algo morno. A Bíblia é sim, sim, não, não. Jesus vira para os fariseus, vosso pai é o diabo. Pronto, acabou. Todos sabiam a posição de Jesus, o que ele achava do sistema farisaico do dia. Vosso pai é o diabo. Por isso vocês me perseguem. Não havia dúvidas quanto à posição dele. Ele viu cambistas, homens dentro do templo, negociando, fazendo câmbio, fazendo troca. Ele pegou o chicote, entrou lá dentro. Bom, ninguém tinha dúvida da posição de Jesus. Ele era quente nas suas posições. Hoje, para nós não perdermos amigos, companheirismos, dízimos, ofertas, posturas, nós não... Ah, isso é equilíbrio. Isso não é equilíbrio. Isso é mornidão. Isso é ser morno. E não há beleza nisso. Isso é o que Deus diz que vai vomitar. Isso é o que Deus diz que lhe causa ânsia de vômito. Se você fosse frio, ok. Se você fosse quente, muito bem. Mas porque você é morno, eu vou te vomitar. A posição daquele irmão, ele é um irmão equilibrado. Aquilo não é equilibrado, irmão. Aquilo é morno. Aquilo que ele não aceita nem uma coisa e nem outra. Ele quer estar bem, tanto com um quanto com... O frio olha para o morno e fala assim... ele tem um pouco de frieza também. O quente olha para o morno e fala... ele está na igreja, ele deve crer na mensagem também. Mas ele não é nem uma coisa e nem outra. Esse é um estado hipócrita. Porque não é nem frio e nem quente. E é o que mais sofre. Você sabia que o profeta de Deus, irmão Branham, ele disse que a pessoa que mais sofre nesta vida é o sujeito que é hipócrita, é o sujeito que é morno. Porque ele todo o tempo sabe que ele não é aquilo, mas ele está lá. Todo o tempo ele tem dúvidas quanto aos seus passos, mas ele continua ali. Ele não quer perder nem para um lado e nem para o outro. Aí quando você vai olhar os homens de Deus, Josué reúne o povo e ele estava disposto, disse o profeta, a ficar sozinho. Mas ele disse, escolham quem vocês vão seguir hoje. Se vocês querem seguir Baal, seus deuses, se vocês querem seguir Mamon, seus deuses, sigam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não tinha medo de sua posição. Ele era quente. Ele não era meio termo, ele não era morno. Isso se reflete em toda a Bíblia, em toda obra, em todo caminho que o Filho de Deus expressou a sua fé. Era algo quente, era algo verdadeiro. Por isso que eu digo, Deus não é medíocre, seus filhos não são medíocres, sua noiva não é medíocre, sua mensagem não é... A mensagem não é ela não é coisa de meio termo. Por isso que, às vezes, irmão, a mensagem permite isso, aí você vê homens dizendo assim, não, irmão, nos dias de irmão Branham, esse era o contexto, irmão, por isso é querer fazer com que a mensagem seja algo do meio. Por que o irmão Branham fez isso? Porque nos dias do irmão Branham, você sabe, os dias do irmão Branham era a cultura americana era assim, era daquele jeito. Isso é querer trazer algo do quente, esfriar um pouquinho aquilo para que aquilo caiba no morno. Aí o crente morno diz amém aquilo. Porque ele não aceita o quente. Ele não aceita aquilo que é. Transforma-se, joga-se um pouco mais de frieza em cima daquilo. E por isso a Bíblia diz para nós, irmão, que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, traidores, irreconciliáveis, amantes dos deleites, e por aí vai. No final diz assim, ó,
tendo aparência de piedade, mas negando a palavra de Deus, negando a eficácia dela. Perguntaram uma vez para o Mombrana, o que é isso, negar a eficácia? Mombrana disse assim, eles leriam a Bíblia e eles tirariam o efeito da palavra para as pessoas. Quer dizer, joga um pouco de frieza em cima daquilo, e aquilo deixa aquilo morno, e o crente morno engole aquilo. Diz amém. Deus não engole isso. Deus vomita isso. Deus não aceita isso. Isso causa ânsia de vômito em Deus. Deus não é medíocre, Deus não é a média, não, não. Então chega um momento, irmãos, que nós temos que tomar decisões. Decisões que vão, sem dúvida, causar perseguições e causar muitas outras coisas. Daniel podia, irmão, ficar no meio termo, ele poderia ficar na média, ele poderia ter uma atitude medíocre. Mas ele preferiu ir para a cova dos leões. Os 3 hebreus preferiram ir para a fornalha para manter a sua posição quente na palavra. E não ficar no meio para ser bem quisto, para ser bem aceito, quem quer que seja. Por isso, irmão Brana, aquela história que você conhece, que muitas vezes é contada em cima dos púlpitos. O irmão Brana chegou para Billy Paul e disse, Billy Paul, se você vai ser um médico, o pai queria que você fosse um pregador. Mas você sabe o problema que Billy Paul teve, que o irmão Brana relatou de público na mensagem Perguntas e Respostas número 3. O pai queria que você fosse um médico. Se você for um médico, presta muita atenção. O irmão Brana não disse assim, ó, vai lá e seja um medíocre, seja alguém do meio. Faça a média, faça aquilo que é regular. Faça aquilo que é razoável, sabe? Você vai ter seu salário, você também não vai ter. Faça aquilo. Se você for fazer, faça o melhor. Se você quer ser um vagabundo, então seja o melhor. Não faça nada, nem um dia de sua vida. Então, às vezes nós recebemos perguntas assim, pastor, eu posso estudar tal coisa? Só faça se você for ser o melhor. Só faça se você conseguir ser o melhor, se dedicar ao máximo. Se for para fazer meia boca, não faça. Por isso, eu tive no meu coração, lá atrás, na primeira votação aqui do corpo local, quando os irmãos me escolheram como seu pastor. Se eu vou ser um pastor, eu quero ser o melhor. Eu não quero estar na média. Eu não quero ser mediano. Não, 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 não. Eu quero ser o melhor para aqueles que me têm como pastor. Escute, eu não estou dizendo isso com esse negócio de alcançar Brasil. Isso aí não é algo que eu carrego no meu coração. Aqueles que me elegeram como pastor, eu tenho que ser o melhor. Fazer o melhor. Se eu for pregar, eu tenho que pregar, me dedicar, meditar, esperar do melhor que eu puder. Por isso que temos nesses 6, quase 7 anos, tentado nunca repetir um culto. Porque há infinitos temas para ser abordados e eu quero dar o meu melhor. Nada de puxar a mensagem e vamos ver o que Deus vai falar hoje. Não. Fazer o melhor. Porque diante de Deus eu não quero ser um medíocre. E por aí vai. Quando era membro, a mesma coisa. Eu quero ser o melhor para meu irmão, para meu pastor, seja para quem for. Quero ser o melhor, fazer o melhor. Então, a gente conhece isso, a gente sabe isso, cada um tem o seu ministério. A gente vê pessoas na Bíblia que tinham... Vamos pegar um exemplo. Matias. Eu não posso dizer que Matias está no inferno. De maneira alguma. Nós cremos de todo o nosso coração que ele está no céu. Mas qual foi a obra de Matias? Quantas vezes você viu o nome de Matias sendo citado na Bíblia? E quantas vezes você viu o nome de Paulo? Agora, quem foi Paulo? Paulo foi um homem que não se escondeu atrás de um ministério, ele não queria uma associação com os judeus, com os hebreus, para preservar o seu nome, para ser benquisto. Não, não, não. Se ele combateu cada um daqueles sistemas do seu dia. Irmãos, se o irmão Brana mantivesse as suas relações interpessoais com os homens de negócio do evangelho completo, com Billy Graham, com Oral Roberts, eu garanto para você
que hoje o Mombrana seria conhecido como o ícone religioso do mundo. Pelas curas, pelos relatos, pelos acontecimentos. Você pega Billy Graham, é conhecido no mundo inteiro. Billy Graham não tem um milagre registrado que Deus tenha feito através do ministério de Billy Graham. Mas por que que Deus permitiu que o irmão Branham terminasse o seu ministério com poucos? Muita gente que estava no funeral do irmão Branham não andava com o irmão Branham mais, mas estavam lá em seu funeral. Então, para o mundo, aquilo foi um fracasso. O pregador que saiu com uma doutrina e ensinamento foi morto através de um acidente de carro. Não, não. Não é dessa maneira que Deus enxergou. O irmão Branham tomou aquele caminho porque ele não podia estar na média. Ele não podia fazer um serviço mediano. Ele não podia ser meia boca, estar meio termo. Não, 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 não. Ele tinha que cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. Então você vê pessoas que assim, elas vão estar dentro de uma igreja, e elas vão lá a vida inteira, certo? Naquela igreja, eles nunca vão ter problema com nada. Mesmo ministros vão ali, tem uma igreja, e nunca tem problema com nada, 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 nada. Aí me surge uma dúvida, irmão. Qual foi na Bíblia, na história da igreja, um homem que se propôs servir a Deus na verdade, que foi dessa forma? Que teve uma média em sua vida, que andou de maneira mediana em sua vida? Nunca, irmãos. Eles nunca foi benquisto. Elias nunca foi, Jeremias nunca foi, Daniel nunca foi, Ageu nunca foi. Você vai pegar cada um desses profetas, eles nunca foram benquistos. Eles nunca estavam no meio, no razoável, no modesto, no equilíbrio colocado nos dias de hoje, como se isso fosse equilíbrio. Isso não é ser equilibrado, isso é ser morno. Você nem sabe se aquela pessoa crê ou se ela não crê. Não seja medíocre, meu irmão. Não esteja na média. Não faça algo mediano. Se for fazer, faça o melhor. Se você for crer nessa mensagem, creia de todo o coração. Faça o melhor. Se você for ajudar alguém, faça o melhor. Se você for ter um pastor, faça o melhor. Se você for ser pastor, faça o melhor. Porque quando Deus fez por nós, Deus fez o melhor. Agora, tem uma diferença aqui, e nós vamos terminar com isso. Você entende que quando nós voltamos lá no livro de Gênesis, tanto Abel fez o seu melhor, como Caim fez o seu melhor. Inclusive, se você observa o que Caim fez, Caim trabalhou muito mais que Abel. Mas muito mais mesmo. Ele fez o seu melhor. Abel fez o seu melhor e Caim fez o seu melhor. Então você vê pessoas dentro da igreja cristã, assim chamada cristã, que a maneira como eles falam para o povo que eles estão fazendo o melhor é construindo um prédio de 5 milhões de reais. Vou fazer o melhor para Deus. O que você vai fazer? Vou construir um prédio de 5 milhões de reais. Caim estava fazendo o seu melhor. Ele trabalhou arduamente para fazer aquilo. Para colher cada maçã, colher cada abacaxi, colher cada abacate, colher cada cenoura. Ele teve que trabalhar arduamente. Só que isso era o melhor que Deus queria? Então você enxerga que há homens que eles falam assim, nós precisamos fazer o melhor para Deus. E como é que eles fazem o melhor para Deus? O melhor para Deus é, nós precisamos ter uma igreja de 5 milhões de reais, de 10 milhões de reais. Por quê? Porque isso é para Deus. Ó, se for cantar, tem que fazer o melhor. Então eles vão fazer um curso de voz, de canto, porque é o melhor. Não, você não pode cantar aqui se não for o melhor para Deus. Então você tem que ir lá fazer 1 ano de curso de canto, pagar um professor lá que é mundano, que só Deus sabe, para você vir cantar na igreja, porque é o melhor para Deus. Tem um carro? Tem que ser o melhor. Então tem que ser de uns 600 mil reais, 700 mil reais. É o melhor. O melhor para Deus. Caim, na sua concepção, deu o melhor. Mas isso era o melhor?
Agora, Abel, quando ele fez para Deus, ele fez o melhor. E ele achou graça diante de Deus porque ele teve a revelação. Irmãos, é o que Deus tem entregue para nós, a revelação do que ele quer. Por isso o irmão Branham diz lá na exposição das eras, a igreja tem a mente de Cristo porque ela sabe o que ele quer que seja feito com a palavra. O melhor que Deus escolheu para habitar foi em você, foi em mim. Esse Deus que não é medíocre, que não é meio termo, que não é normal, ele escolheu você para habitar. Ele escolheu a mim para habitar. E a prova disso é que nós não estamos procurando o melhor para Deus, que é construir uma igreja de 5 milhões de dólares ou de 5 milhões de reais. Não é isso. Para a Igreja Batista, a reformada americana, quando saía em seus jornais mais 1 milhão salvo em 42, o irmão Branham diz, nenhum deles foi salvo. 1 milhão de pessoas foi ao altar, mas nenhuma delas foi salva. Mas para a Igreja Batista, aquilo era o melhor. Então estão pegando a mensagem e estão transformando a mensagem em shows gospels, em programas imitando as igrejas neopentecostais, em realizando programas com jovens que imitam a New Church americana, sabe? A New Church. Fundo preto. E por quê? Porque os jovens ficam na igreja. Isso é o melhor? Esse é o melhor que Deus... Mas na concepção deles, isso é o melhor. Mas quando você vai para a mensagem, isso não é o melhor. O melhor é arrependimento, quebrantamento, lágrimas no altar, confissão sincera, voltarmos ao plano, ao caminho provido por Deus para realizar as suas obras da melhor maneira. Quando a Bíblia diz que aquela viúva dentro da sinagoga deu aquelas moedinhas, aquilo não foi uma atitude medíocre, aquilo foi o melhor. E Jesus viu que aquilo era o melhor, porque era o que ela tinha. O jovem rico teve uma atitude medíocre, mediana, da média, do razoável, do normal, do meio termo, morno. Ele nem foi uma coisa, nem foi outra. E você veja, quando você pega a Bíblia, seja lá, Tiago capítulo 1, verso 8, Efésios 4, 14, 2 Pedro 2, 14, 2 Pedro 3, 16, a Bíblia diz, nós não deveríamos ser inconstantes, uma hora frio, uma hora quente, uma hora frio, uma hora quente, porque essa inconstância, a média dela é morno. Uma hora no alto, uma hora no baixo. Uma hora no baixo, uma hora no alto. O que é isso? Isso é a média. Isso é estar no lugar onde Deus vai vomitá-lo. Por isso, nós amamos aquela história que o irmão Branham contou, daquele homem que foi comprar aquele escravo. Ele perguntou, mas por que você não vende aquele ali? Ele disse, aquele ali? Aquele ali, da onde ele veio, o pai dele é rei. Então, embora ele está longe de sua terra, aqui ele não se comporta de maneira medíocre, de maneira mediana. Ele não se comporta como os outros. Aqui ele se comporta como filho do rei. Aqui ele se comporta como príncipe. Aqui ele se comporta não de maneira medíocre, não normal. Todos sabem que ele é diferente. Todos têm que saber que você não é da média medíocre, seja na faculdade, seja na escola, no trabalho, que Deus não é medíocre. Seus filhos não são. Sua igreja também não é. Deus te abençoe, meu irmão. E tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração. Este Deus, que não está na média, não tem filhos que agem dessa forma, nenhuma igreja que age dessa forma, e não nos enviou uma mensagem que está na média. A mensagem que Deus nos enviou não se compara a nenhuma outra, nem a da Assembleia, nem da Batista, nem da Presbiteriana, nada se compara a esta mensagem.
Se você pega as doutrinas dessa igreja, dessas igrejas, todas elas têm uma média, todas elas têm o mesmo padrão, têm uma mesma normalidade, mas Deus nos enviou uma mensagem que nos tira disso e nos coloca como águias para observar. Quanto mais subimos, mais longe vemos. A águia não é um animal medíocre, não é um animal do meio, de maneira alguma. Ela é do alto, ela se incomoda quando ela está no meio, quando fazemos um serviço mediano para Deus. Não, para Deus, o melhor. Para o meu irmão, o melhor. Para minha irmã, o melhor. Para as crianças, o melhor. Para os anciãos, o melhor. Seja o que for que eu colocar a mão, eu vou fazer o melhor, ser o melhor. É o conselho do profeta de Deus. Se você for fazer, faça o melhor. Se você for trabalhar, trabalhe do melhor que você puder fazer. Seja isso e Deus vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.